ver aqui. Bom, os recadinhos acho que são os mesmos, nem estão aqui, né? Mas não precisa, então. Então eu vou começar com a psicografia, tá? Então a psicografia de hoje é Escudo da Fé. Nas páginas esclarecedoras e inovidáveis do Livro dos Espíritos, os Espíritos já nos advertiam que as línguas de fogo já estavam sobre nossas cabeças e que o mundo estaria a passos largos caminhando para a sua transformação. E já se vão mais de 150 anos. O tempo dos homens é eminentemente diferente do tempo de Deus. O que são 150 anos para os tempos cósmicos de Deus? Um instante, um sopro. Mas as pessoas apressadas e ignorantes do mundo veem o Apocalipse todos os anos, a cada acontecimento impactante no mundo. Jesus nos informou que ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras e que ficássemos preparados, de cinturas cingidas para a chegada do Filho do Homem. Assim, meus irmãos, tenham fé, esperança, prontidão, estejam prontos, porque a hora só é sabida pelo Pai. Meus irmãos, a fé é o escudo para enfrentar os tempos difíceis, como é agora e também como foi no passado. Jesus Cristo é o nosso bom pastor e Ele nos conhece pelo nome. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Tenhamos a sabedoria das almas tementes a Deus e a alegria dos servidores de Cristo. O trabalho incessante no bem é o sinal dos filhos de Deus. Assim, que nosso bom Pai abençoe o trabalho de todos para Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. João. Mensagem psicografada aqui na casa pelo médium Alexandre em 4 de março de 2026. Então agora vamos para a prece. Vamos serenar o coração, serenar a nossa mente, deixar os problemas de lado de fora, pensar em Jesus, agradecendo a Deus em primeiro lugar pela vida, pedindo a Jesus que esteja conosco nesse momento, nesse nosso encontro, que a gente consiga estar aberto a tudo que for dito, refletir, pensar primeiro na gente, no que a gente faz, se estamos seguindo, e agradecer por estar aqui em comunhão. Pedimos ainda a espiritualidade que ajude, que ilumine os pensamentos do Estevão, para que ele possa falar através da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde, boa noite, né? Todos, sejamos todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Tema que a nossa diretora de doutrina me pediu que nós conversássemos hoje é o capítulo 61 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, né? E é intitulado Ministérios. Então, primeiro, quando a gente pensa na palavra ministério, né, a gente sempre pensa ministro, uma pessoa importante, algo que esteja numa posição ali mais superior e que comande um grupo de ações ou de pessoas, né? Mas no conceito aqui, né, trazendo até a origem da palavra de ministério, ela vem do latim, ministerium, significa serviço ou trabalho de um servo. No conceito bíblico, né, nós temos que é tratado como a vocação divina para o serviço para a igreja, então nós temos as igrejas que são denominadas ministérios,
E no conceito espírita, né, nesse próprio livro, Caminho, Verdade e Vida, em vários momentos é mencionada a palavra ministério. Ela é tratada como uma ação moral, como um dever de evolução. Qualquer esforço que auxilie os espíritos e a própria sociedade no progresso, ele é um serviço denominado ministério. E isso inclui, inclusive, o próprio esforço individual nosso na nossa reforma íntima. Então, qualquer ação que ela auxilie no progresso da humanidade como um todo, ela é considerado um ministério no conceito espírita. Então, esse é o título, né? Ministérios. É nesse conceito que a gente tem que entender o que vai ser lido. Nesse livro, né, Caminho, Verdade e Vida, assim como outros de Emmanuel, ele sempre inicia com um trecho do Evangelho, né? E nesse caso específico é da primeira epístola de Pedro, né? Capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante quando a gente lê os trechos do Evangelho, porque são poucas palavras, mas que são tão profundas e que permitem tanta reflexão e tanta esforço, tanto entendimento nosso. A cada vez que a gente lê um trecho do Evangelho, a gente acaba enxergando um pouco mais. Então, esse trecho, por mais que pareça curto, ele está repleto de significados, né? Então, o primeiro deles que seria interessante a gente destacar, né? Ele diz assim: cada um administre aos outros. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que o dom que nós recebemos de Deus, ele deve ser trabalhado não no sentido egoísta, mas sim com o foco no bem comum, no bem geral de todos aqueles que estão à nossa volta, ou bem geral, inclusive, da própria humanidade. Outro ponto que ele fala: cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Então, por quê? Porque os dons que nós temos, e que vai ser discorrido aqui durante a leitura do texto, nos mostra que, na verdade, os dons que nós temos, eles, na verdade, eles são empréstimos de Deus. A gente tende a acreditar que eu tenho essa capacidade, eu tenho uma habilidade diferenciada em relação às outras pessoas, enquanto aqui encarnado, não estou falando enquanto espírito errante, né? Mas enquanto encarnado, eu nasci com uma certa habilidade. Na verdade, a possibilidade de eu desempenhar essa habilidade, ela é conferida por Deus a cada um de nós. Então, é o segundo ponto. E o terceiro então, retornando isso, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiro é aquele que ele não é o dono, mas ele tem a chave, ele tem acesso aos bens. Então é como se fosse aquele funcionário de confiança do Senhor, e que tem acesso a todos os bens ali do Senhor, mas aqueles bens não pertencem a ele. Então ele fala que nós temos que atuar como despenseiros da multiforme graça de Deus. O que significa? Que nós temos acesso a esses dons que Deus nos deu, mas como eu falei, ele não nos pertence, e despenseiros da multiforme graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, no que se refere aos dons, ela vai atingir cada um de nós de uma maneira diferente, porque não existem dois seres iguais. Cada um de nós tem qualidades que foram dadas por Deus e com um propósito. Então, esse é o conceito, né? A carta em si, a epístola de Pedro, né, ela foi escrita por os cristãos que estavam espalhados ali
na Ásia Menor, o que hoje é conhecido como ali a Turquia, né? E a questão é que eles viviam ali de certa forma isolados e eles eram vistos como estrangeiros e eles acabavam sendo marginalizados, perseguidos, e então isso estava gerando uma série de incômodos, e Pedro alertou eles, convidou na verdade eles não para o isolamento, mas sim para o serviço, para focar nos dons que eles ali, aqueles cristãos primitivos ali, tinham com relação que tinham recebido de Deus, ou seja, trabalhar na obra de Deus, ainda que de uma forma que eles entendiam que era tímida, porque eles estavam marginalizados dentro daquela sociedade. Então foi nesse contexto que Pedro disse isso. E aí vem Emmanuel, sempre didático, ele vai fazer vai discorrer a respeito desse trecho do Evangelho, né? E ele inicia assim o texto dele: toda criatura, então toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Então daqui a gente já entende o seguinte: cada um de nós recebeu um dom para atuar, para agir na esfera essencialmente divina, ou seja, para trabalhar na obra da criação. Seguindo, se o homem levanta tantos problemas de difícil solução em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Bom, isso nos remete para a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Que é uma das perguntas mais emblemáticas aqui do Livro dos Espíritos e mais discutidas, né? Que é: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós estamos aqui vivendo encarnados? E a resposta dos espíritos para Kardec foi: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Aí ele continua, os espíritos continuam: a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que seria da própria evolução nossa, que é a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, o que os espíritos estão dizendo é que na criação de Deus, cada um de nós tem um papel, um papel a desempenhar, tem uma parte a desempenhar. Como Emmanuel falou, que todos nós recebemos um dom de servir. Cada um de nós, e esse dom é multiforme, como diz Pedro. Cada um de nós tem um dom diferente. Alguns têm o dom da palavra, alguns têm o dom do silêncio. Sempre nós vamos ter as mais variadas formas, mas alguns têm o dom de ouvir melhor, de compreender melhor o outro, alguns têm um dom mais específico para uma determinada tarefa mundana, mas cada um de nós tem um dom que vai servir para que nós cumpramos a nossa parte na obra da criação, como disse aqui os espíritos na pergunta 132. E isso também está reforçado num trecho mais à frente do Livro dos Espíritos, que no trecho onde fala das ocupações e das missões dos espíritos, questão 573, é perguntado: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Aí a resposta foi: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Então, como Deus é suprema perfeição, suprema bondade, Ele não criou nenhum de nós, aos olhos de Deus, nenhum de nós tem menos valor. Todos temos o mesmo valor.
independente da condição social que nós nascemos, da posição econômica que nós temos, aos olhos de Deus, todos nós temos uma missão para desempenhar na obra dele, e essa missão tem a mesma importância, como foi respondido aqui. Aquele que cultiva a terra, ele desempenha uma missão do mesmo modo que aquele que governa. Lógico que a esfera de ação de cada um de nós vai ser diferente, porque cada um de nós tem uma missão diferente, mas aos olhos de Deus, todos temos uma missão tão importante quanto. Então, o que a gente tem que entender é que o serviço ele é uma missão universal, ele está diretamente atrelado à lei de trabalho. Então, não há quem não tenha um ministério a desempenhar. Cada um de nós tem um ministério, já nascemos com um ministério a desempenhar. E continua Emmanuel. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Aqui, Emmanuel está trazendo um enfoque mais para o trabalho mundano mesmo, para as ocupações que nós temos enquanto seres que necessitam do trabalho para a sobrevivência. Então ele fala que a questão não é digamos assim, a importância que o mundo dá para aquele trabalho, mas sim o quanto o espírito desempenha aquele trabalho com dignidade, de forma honesta. E então, trazendo aqui para a doutrina básica aqui do livro do Espiritismo, né, mais uma vez no livro dos Espíritos, a gente pode tratar essa questão aqui dessas diferenças entre o que é o proletário e o que é o magnata. A gente pode trazer em três enfoques diferentes. O primeiro deles seria na desigualdade das aptidões. Então, não é difícil para a gente perceber que tem pessoas que têm aptidões em determinados aspectos melhores, mais evoluídas, mais afloradas do que as nossas. Então, é normal a gente ver pessoas que se destacam em determinadas atividades e tudo mais. Então, a gente vê claramente, ele tem uma capacidade que eu não tenho. A gente, às vezes, percebe isso. Então, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de igualdade, uma das leis morais do Espiritismo, né? Uma das leis morais do Espiritismo, não, uma das leis morais de Deus, uma das leis de Deus, é perguntado o seguinte: por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta foi: Deus criou iguais todos os espíritos, cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem, vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. E aí agora essa parte interessante. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro fará. Então, a diferença de aptidão que existe entre nós, ela é proveniente do nosso próprio livre-arbítrio, das sucessivas vidas que nós já tivemos. Então, às vezes a gente pensa, eu tenho muita facilidade com determinada coisa, parece que eu tenho uma habilidade, um dom aqui. Muitas vezes é porque nós já trabalhamos ao longo dos tempos essa habilidade, e acaba que nós nascemos aqui com essa habilidade mais aflorada. Mas isso não é absoluto, porque muitas vezes nós podemos encarnar enquanto espíritos com uma determinada habilidade, mas aqui no nosso corpo físico, essa habilidade ela pode vir limitada. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar outras habilidades.
Então, não quer dizer que, quando nós vemos alguma pessoa que fala, nossa, ela tem uma habilidade de um matemático, nossa, ele domina a matemática. Pode ser que nós sejamos gênios da matemática, mas que nessa encarnação, quer dizer, eu estou falando como se vocês não fossem gênios, mas eu pelo menos não sou. Não estou menosprezando o conhecimento matemático de ninguém, mas pode ser que nós não tenhamos vindo com o cérebro que permita que nós exerçamos toda a nossa habilidade. O que os espíritos nos ensinam é que quando a gente desencarna, nós vamos perceber que nós somos muito mais inteligentes e que o nosso potencial ele é muito maior do que o que a gente imagina enquanto está encarnado. Porque aqui o que a gente está vivendo numa cela, né? Nós estamos presos, o nosso cérebro humano limita muito da nossa capacidade. Mas o fato as diferenças de aptidões, ela é algo que digamos assim, previsto na providência divina. E é necessário que cada um de nós aqui tenha uma forma, uma aptidão diferente, porque tudo isso vai encadear na própria criação e na própria necessidade de evolução do globo. Um segundo enfoque é a desigualdade das riquezas, que aí está mais até atrelado ali na fala de Emmanuel, porque a gente sempre pensa assim, a gente pensa que um trabalho ele tem a importância relacionado à remuneração que é dada para ele. Então, um trabalho que ganha mais, o CEO da empresa, ele ganha rios de dinheiro, então o trabalho dele é mais importante do que o do funcionário da limpeza daquela empresa. E não é assim. Então, ainda no capítulo da lei com relação à questão das riquezas, né, no capítulo da lei de igualdade, é perguntado o seguinte, na questão 811, a igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? E a resposta foi, não é possível. Ponto. Não cabe discussão. Não é possível a igualdade absoluta das riquezas. Por quê? Aí continua. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. Então, como eu falei, cada um tem um dom diferente, então naturalmente cada um tem uma faculdade, cada um tem uma necessidade, cada um tem um ministério a desempenhar. O ministério do presidente da República é totalmente diferente do nosso ministério. Então, é óbvio que em termos materiais também vai ter que haver diferença, em termos materiais aqui, da nossa vida enquanto encarnado. E aí até continua, porque eu acho interessante essa fala. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? A resposta foi, são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. E aí vem o puxão de orelha. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ou seja, está falando, esqueça essa questão da desigualdade de riqueza, de igualdade de bens materiais, desigualdade de bens materiais. Isso não é o que importa para o Espiritismo. E o próprio Espiritismo já está dizendo, isso daí não é possível. O que a gente tem que fazer o quê? Combater o egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo ele vai afetar a terceira parte, a terceiro enfoque que a gente pode dar em relação ao que foi falado ali, que são as desigualdades sociais. Aí na questão 806 pergunta, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E a resposta foi, não, é obra do homem e não de Deus. Então, a diferença de dons é algo que Deus permite que exista, porque existe essa necessidade, que exista pluralidade de dons no mundo. A desigualdade material, ela é natural, ela é algo que a gente tem que entender que vai sempre existir, não existe como nós termos uma igualdade plena material, mas a igualdade social não. A igualdade social é algo que nós devemos buscar, porque a desigualdade ela vem do próprio homem. E aí na questão 806 fala, essa desigualdade desaparecerá algum dia? E aí a resposta foi, só as leis de Deus são eternas. Então é óbvio que vai desaparecer. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento.
Então, o que eles estão nos dizendo é que vai chegar o dia em que socialmente seremos todos iguais. Não haverá diferença entre, independente da posição de trabalho que cada um desempenha, todos teremos o mesmo status social, a mesma importância para a sociedade. Porque a gente pensa, vamos pensar, todos nós aqui comemos hoje, almoçamos hoje, espero que todo mundo tenha comido. Alguém plantou, alguém estava lá no campo desempenhando uma função e a pessoa nem sabe que ela concorreu para a nossa própria alimentação hoje. Nós dependemos daquela pessoa. Alguém trabalhou na construção de uma usina hidrelétrica para que hoje nós tivéssemos energia elétrica aqui e estivéssemos conversando. Isso, a pessoa pode ter trabalhado há 50, 100 anos atrás e o trabalho que ela desempenhou lá está surtindo os efeitos aqui hoje. Se a gente for pensar, eu sou alfabetizado pelo empenho de uma professora que no passado, junto com outros colegas, fez esse trabalho importantíssimo. E tudo depois disso, todo o campo de ação do meu próprio ministério está amparado no ministério dela, que foi o Ministério da Educação. Então, assim, quando a gente pensa, a gente tem que imaginar que o mundo ele é uma grande engrenagem, né? Ele é uma grande engrenagem, cada um de nós é uma peça nessa engrenagem, cada um de nós faz diferença no mundo. E independente de qual é a nossa esfera de atuação. E aí continua Emmanuel, né? Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário será renovada. Entender-se-ão como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Então, como eu falei, de certa forma, todos somos peças de uma engrenagem. Ninguém evolui sozinho. Ninguém consegue evoluir sozinho. Isso é outra das leis morais, a lei de sociedade. Então, a gente tem que pensar que é como se fosse uma grande construção coletiva em que cada um de nós aqui na nossa vida vai e coloca um tijolo. Lá na frente, outra geração que nós já vamos estar desencarnados, esse tijolo vai fazer diferença para outro ser e outro ser. Então, é uma grande construção coletiva. E a gente tem que pensar não só, quando a gente fala sempre trabalho, o trabalho para o Espiritismo não é o trabalho da matéria, o trabalho aqui do mundo cotidiano. É também, mas isso engloba qualquer atividade útil. Então, nós podemos, nesse conceito de trabalho, nesse conceito de utilidade, a gente pode dizer que nós trabalhamos dentro de casa, nós trabalhamos na rua e nós trabalhamos no trabalho. Nós trabalhamos aqui, nós somos trabalhadores, a maior parte aqui é trabalhador, né? Quase todos, acho que todos. Então, somos todos trabalhadores do Espiritismo, trabalhadores de uma casa espírita. Então, isso é trabalho. Eu não sei, eu tenho o privilégio, né, a honra de ser um servidor público. Então, para mim, até o nome servidor, né, eu sirvo, o meu trabalho é servir. E como servidor público, eu consigo enxergar de uma maneira muito mais direta o resultado prático para o coletivo do meu trabalho. Mas mesmo quem trabalha na iniciativa privada, mesmo quem a princípio olha e fala, eu estou trabalhando para um banco que só está ganhando dinheiro em cima dos outros, o banco desempenha uma função social, a sociedade precisa. Se não existissem o banco, se não existisse o capitalista querendo lucrar ali, talvez nós estivéssemos numa situação, veríamos miséria muito além do que a gente tem. Então, é preciso que cada um faça essa análise desse trabalho que desempenha e entenda
o quanto isso daí é importante no todo. Ah, mas eu sou uma pecinha que não faz diferença. Faz, porque Deus nos confiou um dom e nos colocou aqui para contribuir para a obra dele. Então, sim, cada um de nós tem essa incumbência, digamos assim. E aí, para concluir, Emmanuel fala: cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então, ele estava falando do porvir, né? Onde nós vamos chegar. Vai chegar um dia, pode ser que leve 100 anos, pode ser que leve 500, pode ser que leve 1000, isso não importa. Mas vai chegar o dia em que nós aqui na Terra sairemos dessa condição de um mundo de provas e expiações, passaremos a um mundo de regeneração, e essas desigualdades sociais elas vão automaticamente sendo eliminadas, porque cada um de nós vai ter o conhecimento e a própria educação, como ele falou lá no início. A gente precisa se educar, a gente precisa saber, a gente precisa refletir o nosso papel no mundo, não só na rua, no trabalho, mas inclusive também dentro de casa. E aí, para encerrar, até eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, um dos textos mais bonitos que tem nesse livro, que é o Homem de Bem. E ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à custa de outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Então era essa a reflexão dessa noite, que todos consigamos encontrar qual é o ministério, aonde está o nosso coração, onde está a nossa verdadeira paixão, que a gente saiba encontrar esse ministério para que, de fato, a gente consiga fazer um bom proveito desses bens que nos foram confiados temporariamente, tanto materiais quanto intelectuais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Então vamos agora para a prece final e depois a gente vai para os textos, tá? Te agradecemos, Jesus, por esses momentos de tanta aprendizagem, de tanta reflexão, e que o Senhor possa nos
fazer encontrar esse ministério que foi tão falado aqui, para que a gente possa exercê-lo da melhor forma possível. Agradecemos a Deus pela vida novamente, pedimos à espiritualidade que nos acompanhe, a Jesus que esteja junto a nós, nos nossos caminhos, na nossa casa, que nos conduza em segurança até os nossos lares, e que a gente possa compartilhar de tudo que a gente aprendeu hoje com os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus.